Olá, boa noite, você tá bem? Fala comigo, Rosa da minha vida, boa noite, meu amigo, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui hoje no terceiro dia de campanha, todas as semanas. Oi, meu amor, boa noite! Todas as semanas até o dia 13 de junho, nós vamos estar aqui. Oi, meu amor! Boa noite, boa noite. Nós estamos em uma campanha e essa campanha serão 31 dias de ministrações da palavra de Deus para o teu coração. E hoje o Senhor tem uma palavra muito especial no meu coração para eu dividir com você. Então manda esse aviãozinho, manda para as suas amigas, manda para quem for, para abençoar essas vidas. E você sabe que a nossa ministração hoje, ela é versículo após versículo, então nós vamos estar ligados no Senhor, naquilo que o céu quer liberar para nós, e nós estamos aqui de segunda a sexta, todos os dias, até 10 horas da noite, de 8 às 10 a gente chega, mas eu sempre aviso antes, porque de 8h30 até 10 horas a gente está chegando, porque se eu estiver em casa, a gente chega mais cedo. Se eu não tiver, por conta de estar fazendo uma visita, ou num culto, ou ministrando, né? Aí a gente chega, até 10 horas a gente chega aqui, tá bom? O que não podemos perder é a campanha, tá bom assim? Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar? Vamos apresentar ao Senhor esse momento de ministração da palavra. Então já abra sua Bíblia aí em Atos 16, já deixa a Bíblia aberta para a gente poder meditar, ver, entender o que Deus está falando, o que o céu está falando para nós hoje, tá bom assim? Soberano e eterno Deus, bendito Pai, Deus de bondade, deixa eu chegar para cá, Deus de bondade, Deus de graça, Senhor amado, nessa noite eu quero te apresentar cada um, Senhor, cada das tuas filhas, dos teus filhos. Por isso, Deus, fala conosco nessa noite. Fala ao nosso coração, nos instruindo, nos fortalecendo, nos dando direcionamento. Por isso, Deus, é o que nós pedimos nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Eu acho que eu vou trocar a cadeira, porque essa cadeira aqui tá me fazendo... Peraí, rapidinho. Vou trocar, gente, a cadeira. Essa aqui... Essa pra mim está melhor. Deixa eu ver aqui. Ela tá melhor pra mim. Prontinho, peraí. Deixa eu virar aqui, gente, peraí, tá? Só um minutinho. Acho que melhorou, né? Acho que melhorou. Tava muito alta pra mim. Aí tava me incomodando. O texto que a gente vai ler hoje, Atos, capítulo de número 16, tá bom assim? Nós vamos ler sobre... Esse texto você conhece bastante, que é onde o apóstolo Paulo, junto com Silas, estão presos. Eles estão presos. Mas, Tati, por que eles estão presos? Qual é o motivo? Aí alguém pode falar assim, eles estão presos porque denunciaram aquela jovem adivinhadora e os seus senhores estavam enfurecidos com o boicote na cabeça deles, né, na visão deles, do trabalho deles, do ganho através da vida daquela menina, e eles reuniram, convenceram toda a população para agredir a Paulo e a Silas, ok? Sim, é um motivo. A gente tem duas vertentes, né? Dois caminhos aqui, que é muito claro no texto. Ou seja, uma coisa que eu quero falar pro teu coração hoje é o propósito, ele custa alto. Então eu quero que você grave no teu coração isso hoje. Tati, por que o propósito de Deus custa alto para se cumprir na nossa vida? Porque o apóstolo Paulo, ele poderia não ter feito, não ter dito, não ter libertado em nome de Jesus aquela moça, mas eles não abriram mão de fazer aquilo que era para ser feito. Eles não abriram mão de fazer aquilo que era para glorificar o nome de Deus. Muitas das vezes nós vamos sofrer retaliações, sim, por estar fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer.
E você precisa estar preparado para isso. Muitas das vezes vai ter falta de entendimento, calúnias, exposição, mas eu quero que você entenda nessa noite que tudo isso, pelo propósito vale a pena. Para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, vale a pena. E aí o texto vai dizer, olha, aqui a gente entrou no contexto, aí já no verso 16, 19, olha só. Vendo os seus senhores que se eles desfizera a esperança do lucro, como eu disse, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. O que eles fizeram com Paulo e Silas? Expuseram, ou seja, porque Paulo e Silas combateram aquilo que eles estavam fazendo com aquela jovem. Aquela jovem estava possessa e ela estava com aquele espírito de adivinhação. Por que os seus senhores não queriam que aquela jovem fosse liberta? Porque trazia lucro para eles. Mas o apóstolo Paulo e Silas não se limitaram por conta do que era visto. Não vou fazer para que não tenha retaliação, não. Eles fizeram. E quando eles fizeram, a retaliação veio. Talvez nessa noite você está pensando, meu Deus, eu vou fazer isso ou não? Eu vou obedecer ou não? Eu vou me entregar o que Deus quer ou não? Porque vai haver retaliação. Mas eu quero te dizer nessa noite que não importa. Gente, eu tô incomodada aqui. Eu quero um jeito para sentar e não tô achando, que eu não quero que apareça. Oi, Flávia, boa noite. Boa noite. Eu quero aqui ser o mais confortável possível. Claudinha, meu amor. Então, haverá momentos que você, para fazer aquilo que Deus quer, para você obedecer ao Senhor, você vai sofrer retaliações. O apóstolo Paulo e Silas estavam sofrendo retaliação porque usaram o nome de Jesus para libertar aquela jovem cativa. Já os seus senhores não queriam que ela fosse liberta, porque mexeria no dinheiro deles. E é justamente porque Paulo e Silas, em nome de Jesus, liberta aquela jovem, que eles vão ser lançados à praça pública. Então entenda nessa noite. Talvez você está pensando ou até mesmo sofrendo retaliações. E você está pensando, meu Deus, o porquê que isso está acontecendo? Meu Deus, mas eu só fiz o que era para ser feito. Eu só te obedeci. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, o propósito de Deus na sua vida e na minha vida custa alto. Esse é o detalhe. Às vezes a gente não quer pagar esse preço. Às vezes a gente não quer pagar esse custo alto. E muitas das vezes esse custo alto vai ser com a sua reputação. Muitas das vezes vão tentar difamar você. Muitas das vezes vão tentar te caluniar. Muitas das vezes vão te lançar em praça pública para dizer, olha o que eles estão fazendo, convencer a multidão de que você está errado, convencer as pessoas que estão à sua volta de que você é o errado e você não fez ou você não faz o que é certo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você que quando nós nos abrimos mão daquilo que nos agrada, daquilo que é bom para nós, e abrimos mão de coisas boas para a gente mesmo, para renunciar aquilo que vão dizer, sem pensar o que vão dizer, as calúnias, nós vamos ouvir e sofrer retaliações. O apóstolo Paulo e Silas, olha só, e levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa... Mari, Deus abençoe, meu amor. E aí o texto vai dizer que esses homens, enfurecidos porque Paulo e Silas havia libertado aquela jovem, ou seja, ela tinha mexido com o lucro deles, eles tinham mexido, não eles, para libertar aquela jovem. Lembra? Entenda, há um preço alto, o propósito que Deus estabeleceu na minha e na tua vida, há propósitos que vão custar muito alto.
E aqui estava custando a liberdade de Paulo e Silas. Estava custando, talvez, a vida de Paulo e Silas. Você entende isso? Será que nessa noite eu e você entendemos que vamos viver situações que é resultado de retaliações do inferno contra a nossa vida, porque estamos realizando o propósito de Deus? Aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus confiou a nós para fazermos. Eu não sei se é na tua casa, eu não sei se é na tua família, eu não sei se é para o reino de Deus, mas se Deus estabeleceu um propósito na sua vida, assume esse propósito. Assume, agarre esse propósito, abraça esse propósito e faça. A Bíblia vai dizer que os pretores, eles jogaram, ou seja, difamando Paulo e Silas. Eles disseram, olha só, esses aqui perturbaram a nossa cidade, ou seja, mentiram contra Paulo e Silas, inventaram calúnias para eles. Por quê? Porque eles cumpriram o propósito de Deus. É muito fácil. Muitas das vezes nós romantizamos o propósito. Ai, eu vou viver o meu propósito. Para viver o propósito, a gente vive o processo. É muito romântico. Mas, na verdade, a Bíblia nunca mentiu para nós de falar sobre esse romantismo, de negar a si mesmo para fazer aquilo que Deus quer. Sabe? Às vezes nós romantizamos o que a Bíblia não romantiza. A Bíblia é clara, a Bíblia não mente, a Bíblia diz, o próprio Senhor diz, negue-se a si mesmo, ou seja, você não vai fazer o que você quer, você não vai fazer o que você gosta, você vai fazer o que é necessário para glorificar o meu nome. Então, nessa noite, entenda que pare de romantizar o propósito de Deus. A paz do céu, meu amigo. Pare de romantizar o propósito de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo e Silas estavam dispostos a dar a sua vida por amor ao propósito de Deus na vida deles. Qual era o propósito? Glorificar o nome do Senhor. Qual era o propósito? Libertar aquela jovem de espíritos malignos. Qual era o propósito? Entenda. Pare de romantizar o propósito. Propósito é muito lindo. Ouvir uma frase. Para alcançar o propósito, viva o processo. Mas o processo, muitas das vezes, vai pedir o preço da tua vida. Será que eu e você estamos dispostos a dar? Será que se o propósito for dar a nossa vida, porque eles se dispuseram, será que se o propósito for exposto à humilhação como eles foram em praça pública, será que se o propósito for pedir de nós sermos caluniados de algo que não fizemos, será que nós vamos entregar? Então pensa nisso. O apóstolo Paulo e Silas, ele está dizendo, propagando os costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Eles estão mentindo. O apóstolo Paulo em nenhum momento fez essa menção. Aquela jovem somente foi liberta pelo nome de Jesus. Somente, que eu digo, é poderoso. Mas esses pretores, eles queriam, os senhores daquela moça queriam, a todo custo, justificar a prisão de Paulo e Silas. Muitas das vezes, o propósito vai exigir de nós prisões. O propósito vai exigir de nós cárceres que não queremos entrar. O propósito vai exigir de nós aguentar o peso da calúnia. Suportar o peso da calúnia, orando e confiando que o nosso Redentor vive. Tati, que Redentor é esse? O Redentor que? Sabe que Redentor é esse?
É o que Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Tati, que Redentor é esse? Redentor é advogado. Redentor é aquele que chega para defender a tua causa. Em nome de Jesus, nessa noite, precisamos voltar a esse evangelho, que não mente, que não engana, que vai cantar: ó, meu Deus, realiza na igreja de novo. Ou seja, como foram os primeiros cristãos que deram a vida, que estavam dispostos a colocarem suas vidas em uma fornalha para não negar o nome do Senhor, que estavam dispostos a não deixar de orar e eram lançados em uma cova com leões, que estavam dispostos. Nós precisamos parar de viver esse evangelho fantasioso, esse evangelho que está sendo pregado aqui no Instagram, esse evangelho de posts, de coisas, mas na verdade são frases só de efeito, mas sem efeito. Sabe por que sem efeito? Porque não é gerado de experiências. Creia em mensagens, em posts que são carregados de experiências, que são carregados de uma vida com Deus. Nós estamos vivendo um tempo de influenciadores de todos os tipos. E muitas das vezes você já parou para pensar que alguns influenciadores ditos como cristãos só vão para esse segmento porque dá mais seguidores, porque a sede é muito grande de palavra, de direcionamento da parte de Deus. Sabe por que muitos não querem? Todos querem ouvir mensagens que venham de Deus, mas não querem renunciar por amor a Deus. Ouvir mensagens de Deus é maravilhoso, acalma a alma, aquieta o coração, é o Senhor dizendo: aquieta-te vento, aquieta-te mar, entrando com provisão. Isso é maravilhoso. Mas ninguém quer viver o evangelho que se lança a uma prisão por amor a esse nome, para não negar a esse nome. O apóstolo Paulo e Silas foram lançados à vergonha, ao escárnio, arrancaram as suas vestes em praça pública. E aí o texto vai dizer: levantou a multidão unida contra eles, os pretores rasgaram as suas vestes. E não bastasse isso, mandaram açoitá-los com varas. Será que eu e você, no primeiro açoite, já não desmentiríamos aquilo que fizemos para salvar a nossa pele? Nessa noite, a única palavra que ecoou no meu coração, que eu estava aqui antes de começar a live, foi o Senhor dizendo para mim: o propósito custa alto. Às vezes estamos dispostos a pagar tanta coisa, a pagar por tantas coisas. Uma roupa bonita, uma bolsa, nada é errado. Mas nós nos esquecemos que o propósito exige de nós uma entrega. E talvez nessa noite você está se perguntando: meu Deus, por que tanta coisa? Meu Deus, por que tanto isso? Meu Deus, por que eu não consigo mais? Meu Deus, meu Deus. E o Senhor está dizendo para mim também e para você: filha, filho, o propósito que eu tenho na tua vida é valioso demais. Então, você não vai viver ele se você não estiver disposto a entregar o que mais te custa. E o texto vai dizer: Tati, como assim? O apóstolo Paulo e Silas entregaram o que mais lhe custavam, o que mais custa a mim e a você, a nossa vida. O que adianta ter carro? O que adianta ter bens? O que adianta ter roupas? O que adianta ter nome? O que adianta ter tanta coisa, mas não ter mais a vida? Não adianta de nada. E o apóstolo Paulo e Silas entregaram a sua própria vida.
E a Bíblia vai dizer, olha só, e depois de dar-lhe muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança, ou seja, para que eles não escapassem, para que eles morressem. E a Bíblia vai dizer que o carcereiro recebeu essa ordem e levou-o, deixa eu virar aqui, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O carcereiro obedeceu essa ordem por quê? Porque alguém que desobedecesse aos pretores, alguém que desobedecesse às ordens romanas, também morreria. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo e Silas estavam presos, só que debaixo de uma calúnia. Só que eu quero te dizer uma coisa. Muitas das vezes, o cumprimento de propósito na tua vida vai custar essa calúnia. Mas para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas das vezes, o propósito que o Senhor tem na tua vida vai custar essa renúncia, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. A única pergunta que eu e você precisamos responder é: o propósito custa alto? Eu e você estamos dispostos a pagar? Tati, eu queria falar de propósito, de processo, de coisa. Não, não, não. A Bíblia não romantiza propósito. José, para viver o propósito, ele sofreu 13 anos. José, para viver o propósito, ele sofreu, chorou, foi humilhado, foi preso, foi caluniado. Então, o propósito não é romântico, o propósito é real. E o propósito vai cobrar de nós um valor. Na verdade, não um valor financeiro. O propósito vai cobrar de nós um custo, uma entrega. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o propósito não cobra preço. O propósito cobra valor. Essa é a verdade. Tá? De que valor? Deixa eu te perguntar. O propósito de um sonho realizado custa quanto? O propósito de uma promessa cumprida custa quanto para você? O propósito de uma salvação dentro da tua família custa quanto? O propósito de um testemunho custa quanto? O propósito de uma cura custa quanto? Não tem. É por isso que o valor do propósito é alto. E nós precisamos entender se estamos dispostos a pagar e sermos sinceros. Sinceros. Não adianta fingir, eu tô vivendo o propósito e não tá nada. Eu tô vivendo o propósito, mas o teu coração não quer viver isso. Eu tô vivendo o propósito, só uma frase. Viva o propósito. Em nome de Jesus. Propósito não é o hype. Viver o propósito não é uma frase de quem tá cult, de quem tá lá na alta, não. Viver propósito custa caro, sim. Custa vida. Custa muitas das vezes reputação. Custa sim. Porque reputação é o que todo mundo acha de você. Qual é a reputação dela? Ela é maravilhosa, ela é boa. Reputação é o que todo mundo acha. Agora, o que você é de verdade, ninguém vê. Mas o Senhor nessa noite está, talvez você fala, Tati, que palavra, né? Mas o Senhor nessa noite quer dizer para mim, para você, que Paulo e Silas estavam dispostos. Eles poderiam ter aberto mão do propósito na primeira chibatada, no primeiro açoite. Mas eles não fizeram isso, então eu vim aqui para te dizer nessa noite, não abra mão do propósito no primeiro açoite.
Se agarre ao propósito em nome de Jesus. Se agarre ao propósito que Deus estabeleceu na tua vida. E aí o texto vai dizer que eles colocaram Paulo e Silas no cárcere interior, já de maldade. Sabe por que o carcereiro colocou ele no cárcere interior? Porque o cárcere interior, o cárcere era feito de vários pavilhões, como se fosse vários andares. E Paulo e Silas foi colocado no último andar, no pavilhão interior. Os estudiosos dizem que eles foram colocados no último pavilhão, no último andar do cárcere, no último andar da prisão. E o que acontecia nesse andar, Tati? Tudo que vinha dos outros andares. A paz, minha Rosa. Tudo que vinha, tudo que descia dos outros andares caía no cárcere interior, no andar interior da prisão. E o que caía? Tudo. Fezes, urina, vômito, tudo caía lá. Mas entenda que mesmo assim, Paulo e Silas continuaram perseverantes em Deus. Sabe por quê? Porque eu vou te falar algo. Muitas das vezes, Deus não vai revelar o propósito no primeiro momento. Na maioria das vezes, só vamos entender o propósito. O que eu faço agora, você não entende. Mas você vai entender. Muitas das vezes, Deus só vai revelar o propósito quando aquilo que é o propósito, quando for o objetivo do céu acontecer. E aí, talvez, Paulo e Silas estavam aqui sem entender nada. Por quê, Senhor? No interior deles estava perguntando, meu Deus. Mas eles sabiam que tinha um motivo. Eles sabiam que tinha um propósito. Na tua vida há um propósito para isso que você está vivendo. Tati, eu estou vivendo algo no meu ministério. Tati, eu estou vivendo algo na minha casa. Tati, eu estou vivendo algo no meu casamento que você não tem noção. Mas eu quero te dizer, você é fiel ao Senhor? Você entregou a sua vida a Ele com todo o seu coração? Você fez o que era certo? Deus tem um propósito nessa situação. Então acalma o teu coração, descansa nele. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que o carcereiro prende os pés de Paulo e Silas no tronco. Para quê? Para que eles não possam sair de forma nenhuma. Pensa comigo. Eles já estavam lá presos. Por que prender no tronco? Por que prender os pés? Porque muitas das vezes o propósito vai exigir de nós algumas áreas da nossa vida parecer que estão estagnadas, parecer que estão paralisadas, para que a minha e a tua fé seja forjada, para que Deus, para que o céu possa ver qual será a nossa reação diante disso. O inferno quer nos paralisar a todo custo, mas entenda, o inferno, o carcereiro poderia pensar, eu estou paralisando eles, mas o céu estava dizendo, há um propósito para essa paralisação. O inferno pode achar que o mérito é dele, mas o céu está permitindo, até o momento que o céu disser, chega! Em nome de Jesus, nessa noite, entenda isso. Não é o inferno que está ganhando. Os pretores acharam que era eles. Os senhores acharam que era humilhação para eles. O carcereiro prende os pés, coloca eles na situação de humilhação, de receberem seus rostos urina, fezes, todos os dejetos dos outros prisioneiros. Mas o céu estava dizendo, eu estou dando uma ordem, mas essa ordem não é no meu e no teu tempo. O inferno está dizendo, ó lá, é vergonha. O inferno está dizendo, ó lá, não acontece nada na vida dele e dela, ó lá. O inferno está dizendo, aplaudindo, mas o céu está permitindo, ou seja, quem está no controle da situação? Quem aplaude ou quem permite o aplauso? O céu está dizendo,
Acalma o teu coração. Eu estou no controle dessa prisão. O Senhor dizendo para Paulo e Silas, calma, eu estou no controle. Vocês estão dispostos a morrer pelo propósito. Vocês sabem que eu estou fazendo algo, mas não sabem o quê. Mas vocês estão permanecendo fiéis a mim. Eu vou revelar o meu propósito. Nem sempre Deus vai revelar o propósito do jeito que a gente quer. Com a gente numa rede. É maravilhoso. Com sombra e água fresca. Muitas das vezes, o céu, quase sempre, o céu vai revelar o propósito. Com a gente vivendo ele. Vivendo no caminho do propósito, o propósito se revela. Mas no caminho do propósito, tem tantas pedras. No caminho do propósito, tem tantas injustiças. No caminho do propósito, tem tantas incompreensões. No caminho do propósito, tem tantos açoites. Mas Deus se revela no caminho do propósito. Você não pode sair desse caminho. Se você sair, o propósito não acontece. E você não vai ver aquilo que está no coração de Deus. Entenda. Essa frase, propósito, muitas das vezes ficou famosa, mas o que Deus quer falar sobre o propósito é o seu querer. É o querer dele. Qual é o propósito de Deus para isso aí que você está vivendo? Qual foi o propósito de Deus? Qual foi o querer de Deus para eu viver 7 anos e 3 meses em uma cadeira de rodas? Qual é o propósito disso? Talvez você não entenda agora. Eu não entendi. Mas eu sabia que era para Deus fazer algo na minha vida. Entende isso? Você entende isso nessa noite? E a Bíblia vai dizer que... Pensa comigo. Se o carcereiro prendeu os pés de Paulo e Silas, automaticamente era porque as mãos deles estavam presas também. Porque se prende os pés no tronco e a mão está solta, vai ter com certeza como tirar as correntes dos pés. Então, pensa comigo. Os pés estão no tronco. As mãos estão presas, ó. Tá presa. E aí você olha para mim. Quando as mãos estão assim, só dá para olhar para onde? Ou olha para baixo ou olha para cima. Para baixo e para cima. Não tem mais o que fazer. Mas se olhar para baixo, os dejetos caem na cabeça. Se olhar para cima, os dejetos caíam no rosto. Você entende isso? Você entende que viver o propósito, andar no caminho do propósito, requer renúncia. Renúncia. É uma palavra que ninguém gosta de falar ou de ouvir. Quando o Senhor disse para Abraão, me entrega o que você mais ama. Aqui Paulo e Silas amava com certeza a sua vida. Mas olha que coisa mais linda. Quem abraça o propósito não ama mais a si, ama a Deus. Quando você ama a Deus mais do que a si, você consegue abraçar o propósito. Sabe por quê? Porque quem abraça o propósito de Deus sabe que pode acontecer tudo, mas você não vai largar o propósito. Não larga o propósito do teu ministério. Não larga o propósito da tua família. Não larga o propósito daquilo que Deus já plantou no teu coração. Não larga o propósito. Entende? Se é por uma vida, não larga o propósito. Não larga. Não saia do caminho desse propósito para a glória de Deus. Talvez se eu estivesse aqui falando que quem suporta o processo vive o propósito, seria maravilhoso. Mas no sentido, por que isso? Porque o processo não vai ser o que a gente quer. Entende? Muitas das vezes o processo vai ser entregar a nossa própria vida. E a Bíblia vai dizer que à meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Isso é que eu sou apaixonada. Imagina eles com os pés no tronco, braços para cima e com fezes, dejetos no rosto, na cabeça se abaixasse, no rosto se levantasse.
E mesmo assim, eles cantando e orando. Guarde uma coisa no teu coração. No caminho do propósito, cante. No caminho do propósito, adore. No caminho do propósito, confie. O caminho pode ser árduo, pode ser doloroso, pode ser solitário, mas cante, confie no Senhor. Você imagina comigo? Você já parou para pensar nisso? Enquanto os dejetos caíam, porque é isso que o texto vai dizer, enquanto os dejetos caíam na cabeça e na boca, no rosto, eles cantavam. Eu e você talvez não ia sair uma palavra da nossa boca. Para quê? Para não cair nada dentro da nossa boca. Mas nem isso paralisou eles. Você consegue entender isso? Os açoites não paralisaram eles. Os açoites não fizeram ele largar o propósito. O jogar no cárcere interior, aonde todos os dejetos caíam nas suas cabeças e nos seus rostos, não foi capaz de fazê-los abrir mão do propósito. Estar preso com os pés e as mãos não fizeram. Saber que aquela noite talvez seria a última da vida deles, porque de manhã eles seriam entregues para serem sacrificados, para morrerem. Nem isso fez com que eles abrissem mão do propósito. Aí eu te pergunto nessa noite, o que tem feito você abrir mão do propósito? Me conta. E aí o texto vai dizer que à meia-noite, enquanto eu e você permanece fiel ao propósito, as cadeias vão se quebrar, as prisões vão se abrir. Grave uma coisa no teu coração: Deus não abandona quem não larga o propósito. Eu vou repetir: Deus não abandona. Você abandonou o propósito? Entenda, se você abandonar o propósito, você não vai viver o que Deus quer. Mas se você não abandonar o propósito, Deus não vai te abandonar. Entende isso? Eu vou repetir porque isso aqui é sério. Se você não abandona o propósito, se você não abre mão do propósito, se você não larga o propósito de lado, Deus não vai te abandonar. Deus abandonou Paulo e Silas na prisão? Não. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: não largue o propósito que eu tenho na tua vida. Não abra mão do propósito. Se você não abrir mão do propósito, eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar enquanto você estiver no caminho do propósito. Tati, mas você não sabe a noite que eu estou enfrentando. Tati, você não sabe a noite solitária que eu estou enfrentando. Oh, aleluia. Pode ser a noite, mas assim como o Senhor deixou o povo permanecendo em um propósito, andando no deserto, o Senhor vai colocar uma coluna de fogo para te guiar nessa noite. Tati, você não sabe como é que tem sido o meu dia. O meu dia tem sido perturbador. O Senhor vai colocar uma nuvem para abrandar o calor dessa fornalha. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, nessa noite, entenda o que o céu quer liberar para você. O céu não está vendendo uma imagem falsa, mentirosa, enganosa, romântica, de propósito. Porque eu te pergunto, a maioria das pessoas que falam dessa forma não vivem o propósito, não estão dispostos a renunciar para que o propósito se cumpra. Em nome de Jesus, nessa noite, precisamos entender isso. Eu até pensei que a palavra ia para outro caminho, mas não foi. E a Bíblia vai dizer que de repente, ou seja, de repente, é a qualquer momento, continua no caminho do propósito. A qualquer momento as cadeias vão se quebrar.
A qualquer momento o propósito vai se cumprir, entenda isso. Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida, mas você precisa perseverar, ser fiel. Se você perseverar, continuar sendo fiel ao Senhor, o propósito vai acontecer. As cadeias vão se abrir. E a Bíblia vai dizer que sacudiu os alicerces da prisão. Você imagina todas as celas de todos os andares sendo sacudidas a ponto de todas as portas se abrirem. Não caiu. O terremoto estremeceu, mas só abriu as portas. Estremeceu as estruturas. Porque se tivesse caído, tinha matado a todos. Mas a Bíblia não fala isso. As portas se abriram e soltaram. Olha só. Olha que coisa mais linda. Não tenha medo de viver o propósito de Deus. Porque o socorro, ele vai chegar na área que você precisa. Você não está precisando que as paredes caiam. São as portas que vão se abrir. O Senhor, ele é específico. O socorro vai chegar. Entenda. O que eles precisavam? Que as correntes caíssem e as portas se abrissem. Não que as paredes da prisão caíssem. O céu é lindo demais. O céu é incrível para aqueles que deixam, que querem viver o céu. E a Bíblia vai dizer que sacudiu os alicerces. E a Bíblia vai dizer que o carcereiro estava dormindo, despertou do sono e vendo todas as portas abertas, puxando a espada, ia se suicidar. Por quê? Porque ele sabia que todas aquelas pessoas se fugissem, todos aqueles presos se fugissem, a sua vida seria ceifada por Roma. Entende? Roma não tinha piedade de matar. Então seria ceifada. Então aqui, pelo desespero de ver todas as portas abertas, as correntes caindo, você imagina? Imagina o barulho. Ele dormindo, acordou desesperado. Todas as portas se abriram, as correntes caíram. Imagina o barulho de muitos e muitos presos. Qual foi o primeiro pensamento dele? Vou me matar porque todos fugiram. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo gritou em alta voz, dizendo: não façais nenhum mal a ti, porque todos estamos aqui. Você entende isso? O céu, quando você permanece no caminho do propósito, a sua identidade não é mudada. Não tem como permanecer no caminho do propósito e a sua identidade ser mudada. Paulo e Silas poderiam sair correndo junto com os presos. Poderia falar, serem um líder da rebelião, ou seja, estamos aqui inocentes, injustiçados, fomos humilhados, fomos lançados aqui, vamos todo mundo embora. Será que eu ou você faria isso? Mas não. Eles não... Você entende isso? Não, quem permanece no caminho do propósito não muda a identidade por causa da dor. Mais tarde fizeram isso comigo, vou mudar a minha identidade. Não. Mais tarde fizeram isso, eu vou mudar a minha identidade. Não. Permaneça naquilo que o céu liberou sobre a tua vida. Não mude a sua essência por conta de quem está do lado de fora. Tati, mas é o carcereiro. Não mude a sua essência por causa de quem está do lado de fora. Tati, mas quase me matou, desejou a minha morte. Não mude a sua essência por quem está do lado de fora da prisão. Entende isso? E a Bíblia vai dizer que quando o carcereiro, tendo pedindo uma luz,
prostrou-se diante de Paulo e Silas, porque ele viu que estavam todos ali. E quando, trazendo para fora, ele disse: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Qual foi o propósito da prisão deles? A salvação desse carcereiro. A libertação daquela jovem. Mas entenda. E aí ele vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. O propósito foi revelado. E a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite o carcereiro cuidou das feridas dele, lavou eles, cuidou deles, alimentou eles. E no outro dia colocou eles na mesa, na mesma noite. Você entende como quando você vive o propósito, ó, o de repente de Deus acontece, pode acontecer na tua vida hoje. E você ir amanhecer com os pés e os braços no tronco e anoitecer comendo na mesa do seu aquele que te aprisionou. Isso pode acontecer porque Deus faz isso. E a Bíblia vai dizer que quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Pensa comigo. Se os pretores prenderam eles num outro dia e no dia seguinte solta, sem mais nem menos, ou seja, sem mais nem menos que eu digo, para os romanos, tá? Porque ali havia um movimento do céu. Ou seja, qual foi a causa da prisão deles? A salvação do carcereiro e da sua família. Havia um propósito. Guarde isso no teu coração, há um propósito para você viver o que está vivendo. Tati, mas dói, eu sei. Tati, é difícil, eu sei. Tati, está custando a minha pele, eu sei. Mas vale a pena viver no caminho do propósito. Porque Deus não abandona quem não larga o propósito. Então, creia nisso. Permaneça firme, adorando, confiando no Senhor. E o céu vai se manifestar. Então, em nome de Jesus, nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa. Vale a pena permanecer no caminho do que Deus quer pra gente. Eu sei que custa muita coisa. Custa, muitas das vezes, a nossa própria vida. Custa os sonhos que a gente planejou. Custa viver coisas que você sonhou. Custa, muitas das vezes, os seus sonhos. Mas vale a pena. E eu digo pra você de todo o meu coração, eu não sei qual vai ser o final. Mas eu continuo no caminho do propósito. E muitas das vezes dói tanto entregar o nosso Isaac, entregar a nossa vida como Paulo e Silas, que o inferno, isso não é tão fácil. O inferno luta contra nós, dizendo, tá vendo? E aí, pra quê? Pra que renunciou isso? Pra que não tá vivendo aquilo? Pra quê? Olha aqui como é boba, olha como é bobo. Podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, podia estar já fazendo isso ou aquilo, mas não abre mão do propósito. Quem não abre mão do propósito precisa entender que o propósito custa alto. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu espero não, eu sei que Ele falou porque Ele falou comigo também. Eu não programo palavra. Eu jejuo durante o dia e peço a Deus que palavra que Ele quer trazer pra gente, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fortalecer a sua fé. Me perdoa, meu rosto tá batido, é que eu tô com dor de cabeça desde cedo. Mas eu tomei remédio, mas ainda não passou, mas vai passar. Então, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa noite e que você possa entender, olha,
se eu não largar o propósito, Deus vai me honrar. Se eu não abandonar o propósito, ou então você grava no teu coração, Deus jamais abandona quem agarra o propósito. Agarrou o propósito? Tá com o seu propósito, tá abraçado ao propósito? Quando a gente abraça o texto de o Salmo 91 vai dizer, porque eu me apeguei a ele com amor. Aí ele vai dizer, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Aí ele está dizendo, porque você se apegou, sabe o que ele está dizendo? Porque você se abraçou a mim, porque você se agarrou a mim, porque você não largou quando o vento veio, você não largou quando a prisão veio, você não largou quando a calúnia veio, você não largou quando a incompreensão veio, você não largou quando você precisou renunciar. E aí ele vai dizer, porque você se apegou a mim. E aí o salmista vai dizer, ele me invocará e eu lhe responderei. Ele está dizendo, quem não larga o meu propósito, ele vai me invocar e eu vou lhe responder. Eu vou estar com ele na angústia, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Creia nisso em nome de Jesus. Isso não sou eu, é a palavra que nos garante isso. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa renovar as suas forças. Eu queria cantar um louvor, um trechinho de um louvor, que é assim, ó, que tem um louvor antigo aqui do Isaías Mendes, que canta só esse pedacinho assim, ó. Só vou oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu Deus, nada inferior. Se no altar me chamar, o meu melhor vou entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Ou seja, não te custa, não ofereça a Ele. Agora te custa, dê, entregue a Ele. Por quê? Porque o propósito custa alto. Tá bom assim? Beijo grande, um cheiro. Amanhã a gente tá aqui de novo. Entre 8h30, entre 9 e 10h30, entre 9 e 10 horas eu tô chegando. Tá bom assim? Vim mais cedo hoje porque hoje eu tô em casa. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, renovar as suas forças e que você não esqueça. Se o inferno disser larga, se o inferno disser isso não vai acontecer, isso não vai mudar, nada vai acontecer, Deus te abandonou. Quanto mais o inferno disser isso, é porque o inferno está querendo te convencer que o propósito não vale a pena, mas é mentira dele. Assim como o carcereiro, os pretores fizeram com Paulo e Silas. Tudo era para convencê-los de que valia a pena negar o nome de Jesus, mas não vale. Nada vale a pena. Nada vale negar o nome de Jesus. Nada. Tá bom? Beijo grande e Deus abençoe. Vamos tirar um print? Mesmo com a cara batida? Vou pegar a Bíblia, né? É Bíblia. Printaram? Printou, me marca no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. Talvez você não queria ouvir essa palavra hoje, mas é a palavra que o céu liberou pra gente, tá bom? Eu achei que o céu ia falar, olha, um terremoto vai acontecer, as cadeias vão se romper, olha a vitória. Mas não foi isso que Deus quis dizer pra gente, tá bom? O meu coração achou isso, que o céu ia começar a liberar isso, mas foi diferente, tá bom? Mais uma vez, beijo, fui!